Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Nascentes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo aqui para você. E hoje eu tô com esse cara sensacional, Bruno Vasconcelos. Ele que é especialista em imóveis de alto padrão. Ele trabalha como corretor aqui em Brasília. E tem uma história aí dentro do mercado imobiliário, né, Brunão? E eu quero já começar te agradecendo pela presença, cara. Uma honra ter você aqui conosco. Fiquei feliz de você ter aceitado vir aqui e a gente poder ter essa conversa. Você que tem anos de experiência em vendas. E eu queria que você, Brunão, se apresentasse aí pra galera. Fala um pouco mais quem é o Bruno Vasconcelos, um pouco da sua jornada, porque às vezes a galera vê quem performa bem em vendas e fala, pô, esse cara aí é um vendedor nato. E a gente teve uma conversa aqui com o Albert uns episódios atrás, que não é inato o negócio, são anos de desenvolvimento. E eu sei que você veio de uma outra área, depois começou a trabalhar com vendas, e eu queria que você explicasse um pouquinho pra galera. Bruno, pode ficar à vontade aí pra se apresentar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu digo, como é vídeo a gente não sabe. Bruno Vasconcelos falando, hoje corretor de imóveis. E eu acho interessante esse ponto, né, que inclusive o Albert falou ali, realmente é uma construção, sabe? A nossa profissão, assim como a nossa vida, Gui, é uma questão de construção, nós vamos fazendo pouquinho a pouquinho. Muito bom. O Bruno hoje é totalmente diferente do Bruno que iniciou no mercado de vendas lá em 2008, 2009. E eu concordo com esse ponto de vista que não existe aquele vendedor nato, existe aquele vendedor que se desenvolve, que busca, que procura, que vai atrás e vai aprendendo com o tempo, sabe? A minha história é uma história, existem histórias muito mais impactantes que a minha, mas o que eu gosto de frisar é que eu sempre me coloco assim. Quando a pessoa vê, por exemplo, o Bruno, que hoje performa no mercado imobiliário, que anda de terno e gravata, né, que já recebeu o troféu da empresa e etc., não imagina como foi construir esse Bruno com o tempo. Eu era bem diferente do que eu sou hoje. Então eu me considero meio que uma prova viva de que se a pessoa ela tem interesse, ela realmente quer a mudança, ela alcança a mudança. Muito bom. E eu acho legal, sabe, Gui, que uma coisa que me orgulha muito é que as pessoas que me conhecem hoje não conseguem imaginar o Bruno quando ele começou. E as pessoas que viram o Bruno quando ele começou não conseguem identificar o Bruno hoje. E muitos me perguntam, falam, como que foi, né, essa mudança? Como que você conseguiu dar esse start e buscar essa vida nova que você tá querendo e tudo mais? Então, a minha trajetória vem de alguns anos já. Que legal. Você veio da biologia, não é isso? Eu sou biólogo de formação, biólogo de coração, inclusive, até hoje sigo alguns especialistas na área, gosto muito de aves, eu estava pronto para me tornar ornitólogo. E acabou que daí, por uma questão, não entrei no mestrado, assim que eu saí da graduação, fui para pós-graduação, e aí aconteceu umas reviravoltas na minha vida que eu tive que ir para o mercado de vendas. Legal. Então acabei abandonando a biologia como profissão, mas não de coração, ainda sou biólogo de coração. Mas a venda sempre foi algo que me atraiu muito. Eu sempre gostei daquela pessoa que ela conseguia mostrar para outra algo que a outra pessoa nem sabia que precisava, porque vendas é isso. Se a pessoa fala que ela quer uma xícara e você mostra uma xícara para ela simplesmente, você é só um atendente. A pessoa já falou o que ela quer. O vendedor é aquele que mostra para aquela pessoa o que nem ela percebeu que ela precisa ainda. Perfeito. E aí no lugar da xícara você coloca o pires, você coloca um jogo, você já coloca um jogo de mesa. Então você já vê que a xícara só é um detalhe, ela pode melhorar muito mais aquele ambiente. E você vai colocando coisas ali que a pessoa às vezes nem precisava. Esse é o segredo de venda que sempre me fascinou. Legal. Falo, como é que o cara vai comprar um carro num valor X e sai do negócio com um carro muito mais caro do que ele foi? O que aquele carro tem que o outro não tem? E como que o vendedor mostrou isso pra ele? Né? Roupa, por exemplo, a gente gosta de usar terno. Como é que a gente gasta às vezes 4, 5 mil reais num terno, sendo que o de 990 pode deixar a gente igual? Muitas vezes é o vendedor que agrega valor naquilo. Traz uma percepção
que o cliente muitas vezes não tem. Não tem. Aumenta o nível de consciência, né? E aí, pegando esse gancho do terno, por exemplo. Cara, hoje eu consigo perceber claramente o valor que tem um terno que o tecido é mais leve, por exemplo. Eu dou muita palestra e coloco o blazer na palestra, um treinamento. Então eu preciso que ele me dê mobilidade. Sim. Então eu preciso que o tecido não me deixe preso, amarrado. É um conforto. Então são vários pontos que eu, quando ia comprar meus primeiros ternos lá atrás, eu não tinha essa consciência. Nossa, nem falei, não, pô, me dá o terno mais barato que você tiver, vai ser igual. O meu primeiro terno, eu usei ele por mais de 10 anos, um terno só, porque eu nunca gostei da roupa social. Por uma questão de consciência mesmo, não era a minha vibe, vamos dizer assim. Quando eu fui me desfazer dele agora, te juro por Deus, Guilherme, eu achava ele tão feio que eu não tive coragem de fazer nada a não ser jogar fora. E ele tava bom assim até, porque eu quase não usava. Eu falei, meu, é totalmente retrô, totalmente fora de moda, não tem o que eu fazer com esse terno. Então assim, hoje a gente já adquiriu uma outra consciência. E hoje eu me considero até um cara mais aberto para novas ideias, etc. Isso foi algo que eu evoluí, sinto que eu evoluí bem nisso. Legal. Realmente o vendedor tem esse papel, que é um papel crucial de você realmente gerar valor para o cliente, Sim. aumentando o nível de consciência. Sim. Por quê, gente? Cara, muitas vezes, se você pega um vendedor ruim, um tirador de pedido, um atendente, que ele não vai fazer esse processo comercial realmente, você vai chegar querendo comprar só a xícara, por exemplo, ele vai te dar só a xícara. Aí você vai chegar em casa e vai falar, putz, mas eu vou botar a xícara direto na mesa? Pô, eu podia ter um pires. Aí a pessoa vai e pede, pô, tem um açúcar, tem um adoçante, quero mexer. Pô, eu tenho uma colherzinha que é colorida, não combina com a xícara. E o vendedor poderia ter te trazido essa consciência. Sim. Se você ia comprar ou não a colherzinha, o pires, um monte de outras coisas, é decisão sua como cliente. Mas o papel do vendedor é aumentar seu nível de consciência para perceber que existem essas necessidades também, né, Brunão? Sim, porque o que as pessoas acham clichê, mas é que é pura verdade. Quando você compra algo, você não está comprando apenas aquele objeto, você está comprando toda a situação que envolve ali. Se você está comprando, por exemplo, um jogo de mesa, você não está pensando simplesmente no jogo de mesa, você está pensando nas reuniões que você vai ter na sua família, dos amigos que você vai receber em casa. E isso é muito intrínseco, assim, para tudo. Se você está comprando um brinquedo para o seu filho, não é o brinquedo do seu filho que importa, é o momento que aquilo vai agregar para você e para ele, são as lembranças que aquilo vai trazer. Então, a venda e a compra é sentimento, puro. Perfeito. Não adianta você falar que não é. É emocional, total. E, cara, pegando esse ponto aqui, quando você está em algum lugar como cliente e o vendedor te faz uma pergunta, não é porque ele é invasivo, é porque ele precisa entender o que você realmente precisa para ele poder te ajudar. Então, por exemplo, uma xícara. Se o vendedor te pergunta qual a sua intenção com essa xícara, para que você quer usar? É porque se for uma xícara só para você tomar o seu café todo dia de manhã cedo, é uma. Se é uma xícara que você quer servir as pessoas que vão te visitar, é outra. Se é uma xícara para você fazer um evento corporativo, é outra. Então você tem diferentes nuances. Então o vendedor ele vai precisar te fazer perguntas para realmente entender a necessidade. É dessa forma que a gente que atua com vendas consegue realmente servir ao cliente. Isso, que é o importante, porque muda totalmente o contexto, né? Por que você vai pegar uma xícara totalmente colorida e colocar dentro de um ambiente, por exemplo, de escritório? Aquele verde com amarelo, aquele negócio brilhoso, talvez não vai combinar com a situação. E se o cara simplesmente mostra aquilo, ele não está fazendo o trabalho dele de consultoria, vamos dizer assim, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa percepção, mas o profissional de vendas ele tem que ter essa percepção. Muito bom. Para você até não passar nenhuma vergonha daquilo que você está comprando e etc. Muito bom. Bruno, e trazendo já para o mercado imobiliário, né? Você percebe que no mercado imobiliário de alto padrão, né? Especificamente onde você atua, que tem pessoas que às vezes chegam querendo comprar um imóvel que ela poderia comprar um outro mais barato e que ia atender as necessidades dela e as expectativas, só que muitas vezes ela está comprando para mostrar para alguém. Você percebe isso acontecendo? Sim, eu percebo. A venda de alto padrão, ela envolve uma questão sentimental muito, muito forte assim nas pessoas, né? A questão da moradia
é algo que faz parte do brasileiro. Se você perguntar, por exemplo, o sonho da pessoa, a grande maioria dos brasileiros tem como sonho a casa própria. É algo que às vezes dentro das nossas bolhas parece que é comum, mas para a grande maioria não é. Você realmente sair do aluguel e ter um imóvel para ter onde cair morto, como dizem aí, é algo que realmente faz parte da nossa cultura. E o imóvel de alto padrão, ele representa um status ali. Muitas vezes a pessoa não precisa de um imóvel daquele tamanho, mas ela busca aquilo como uma forma de autorrealização. Pô, trabalhei minha vida inteira, me abdiquei de várias coisas para ter o conforto que eu quero hoje e eu realmente acredito que eu mereço morar num apartamento grande. Hoje eu tenho, se você for ver na minha carteira de imóveis, eu tenho desde apartamentos menores aí de 70, 80, 90 metros, com um bom padrão de acabamento, por isso que eu me considero um corretor que trabalha com alto padrão. Porque até os apartamentos lofts de estúdios de 1 quarto tem um padrão de acabamento bom. Gente, é importante entender isso. Sim. Alto padrão não tem a ver com o tamanho do imóvel. De jeito nenhum. Você tem apartamentos de 1 quarto, né, por exemplo, Sim. que tem um alto padrão, que é um apartamento de luxo. Exato. E aí o metro quadrado dele vai ser mais elevado e tudo mais, né? Exatamente. E isso daí é um dos pontos, né? O metro quadrado dele vai ser diferente por quê? Pelo acabamento que ele tem, pela localização que ele vai se encontrar e etc. Então, por exemplo, muitas vezes esse imóvel de alto padrão, mesmo que seja um de 1 quarto com 35 metros, 30 metros quadrados, ele vai ter um público que entende o valor daquele alto padrão. Assim como quem compra uma cobertura duplex de 650 metros quadrados, tem o seu porquê daquilo. E muitas vezes, indo para a pergunta até que você me passou, sim, a grande maioria dos clientes que entram querendo apartamento, eles não precisam do apartamento daquele tamanho que eles buscam. E um detalhe muito legal, Gui, é que, dando como referência a quadra 500 no Sudoeste, que é um dos locais que eu atuo, eu fui o corretor da base que mais vendeu o Parque Planalto, que é um 4 suítes de 144 metros. Legal. Ele, na época, era o menor 4 suítes que nós temos na 500. Então, assim, dos 4 suítes da 500, esse de 144 metros, que é o Parque Planalto, é o menor. Eu fui o que mais vendeu o Parque Planalto. Por quê? Porque nenhum dos clientes que comprou o Parque Planalto entrou perguntando sobre os 144 metros. Todos entram querendo 200 metros, os 180 metros. E aí você vai fazendo aquelas perguntas, né? Vamos lá, qual que é a necessidade do apartamento? De onde você está vindo? Quantos filhos você tem? Porque a gente tem que identificar a dor daquela pessoa. E quando a gente mostra para o interessado que ele não precisa de um 200 metros e que um de 144 atende ele tão bem quanto, o cara pega uma confiança em você dizendo assim, pô, esse cara aí, ele tá baixando 1 milhão, 1,5 milhão da venda, da compra, porque realmente ele tá vendo algo que eu não tinha visto. Esse 144 metros vai me atender tão bem quanto 200 metros e o valor que eu vou economizar, eu mobilio meu apartamento inteiro. E aí eu acabo ganhando esse cara por uma questão de que, pô, esse cara não tá querendo me vender, ele realmente entendeu a minha necessidade e me mostrou algo. Ele me mostrou uma realidade que, faz todo sentido. Eu não preciso de um 200 metros. Então, assim, essa percepção, ela acontece muito no alto padrão. Muitas pessoas acham que precisam de um 4 quartos quando precisam de um de 3. Muitas pessoas, às vezes, não precisam de um 3, um 2 quartos. Às vezes a gente encontra pessoas que querem um 3 quartos e moram sozinha. Pô, será que você precisa mesmo de um 3 quartos? Logicamente, se ela realmente precisar, a gente vende. Né? Claro. Mas essa percepção é diário lá para nós. A gente realmente tem que fazer uma pesquisa muito com a bom. pessoa. E pegando esse ponto que você trouxe, Bruno, isso é mentalidade, né, cara? Às vezes a gente vê o vendedor, o consultor comercial, o empresário, que se apega muito no ganho com uma única venda e esquece de construir um negócio sólido realmente. Sim. Cara, tá abrindo mão ali de 1 milhão no seu produto, você vai vender um produto, até mais. Produto 1 milhão ou às vezes até mais, a diferença, né, do que você poderia, só que você ganhou algo intangível,
que é a confiança e a Isso. credibilidade diante daquele cliente. Eu tenho essa facilidade, sabe? Os meus clientes, inclusive, se eles estiverem vendo aí, um grande abraço, eles viram como se fossem meus amigos mesmo. Muito bom. Eles me seguem nas redes sociais, eles sempre comentam, eles ajudam no meu engajamento, eles sempre vão tomar café comigo lá. Os clientes que já compraram sempre estão passando lá. Que legal. Ganho presente, quando eu posso eu dou presente também, a gente realmente dou feliz aniversário para os filhos, participo de jantares nas casas deles. Então assim, quando você esquece que você está vendendo e você realmente se torna um solucionador de problemas, porque ninguém compra algo por comprar. Ainda mais quando é um imóvel. Ali está envolvendo algumas dores ali. Ele precisa de um imóvel maior ou menor e etc. Quando você realmente ajuda ele a solucionar, você realmente ganha a confiança da pessoa. E aí você acaba ganhando uma amizade. Que eu mesmo tenho muito carinho, levo com todo carinho esses clientes meus aí. Que legal, Bruno. E cara, eu bato muito nessa tecla de que vender é servir. Sim. É você aumentar o nível de consciência do cliente, servi-lo para entregar o melhor que aquela pessoa precisa. E muitas vezes, a galera às vezes me questiona com relação a produtos mais populares, vamos dizer assim. Fala, não preciso disso, é só disputar preço e entrego e tá tudo certo. E tem essa visão de mercado também. Para produtos mais populares, até faz sentido. Mas para produto no mercado de luxo, mercado de alto padrão, seja imóvel, seja carro, seja bolsa, seja roupa, terno, vestido, não faz o menor sentido. Sim. Se você quiser só empurrar um produto para o cliente, você nunca vai performar bem no mercado high ticket, como é chamado hoje em dia, no mercado de alto padrão, no mercado de luxo. Sim. Você precisa se posicionar realmente como um consultor. Concordo. E ajudar esse cliente a solucionar os problemas. Concordo. Sabe por quê? O público high ticket, ele é um público com que você tem um acesso mais limitado. É um cliente que é mais difícil de você chegar até ele. Então, uma grande sacada para quem trabalha com high ticket é realmente você focar nas indicações. É você fazer um trabalho com realmente uma supremacia, vamos dizer assim, você realmente dar um atendimento e fazer uma venda que impressione aquela pessoa para ela realmente te indicar com gosto, para familiares, para amigos mais próximos. Por quê? Isso daí te dá um atalho imenso para você chegar no seu próximo cliente. Então, o nosso grande desafio como corretor de alto padrão é realmente conseguir que aquele cliente fique tão satisfeito com o seu atendimento e com a compra que ele fez, que ele te indique para os próximos. E isso é algo que para mim é primordial. Eu prefiro que uma venda minha caia, como a gente diz, né? Eu prefiro que essa venda não se concretize do que o meu cliente fique preocupado se ele vai conseguir pagar, se ele realmente não vai ter que desfazer esse negócio. Então, quando o meu cliente assina o contrato, eu gosto que ele assine aquele contrato bem, tranquilo. Eu falo isso para todos os meus clientes. Falo, você recebeu o seu contrato no seu e-mail, leia esse contrato e se sinta tranquilo em estar assinando isso. Se você tiver qualquer problema, a gente conversa, você volta aqui, a gente repassa esse contrato ponto com ponto, a gente refaz conta, a gente baixa o andar da unidade, a gente tenta fazer da forma que o meu cliente assinando aquele contrato ele fique tranquilo, ele fale, fiz um excelente negócio. E não tem coisa mais gostosa do que você ver um cliente vindo tomar um café 2 anos depois que comprou o imóvel, ou então depois que ele receber a chave, ele vir te convidar para você almoçar no apartamento novo dele, e ele tá satisfeito. Ele tá feliz, ele falou, Bruno, obrigado, meu. Que legal. Esse negócio aí realmente, se não fosse você naquele momento, eu teria perdido um bom negócio. Excelente. Isso aí é o que mais me dá... E esse é um ponto-chave das vendas, principalmente para alto padrão. É você tratar o seu cliente com a dignidade que ele merece e com o respeito de que, cara, você não está lidando com um idiota. Não, de jeito nenhum. Isso para qualquer produto cliente, e qualquer produto. Nível. Então eu vejo a galera que, principalmente com produtos mais populares, tratam o cliente como se fosse idiota. E não é. Não é, esquece. Não é porque ele está comprando um produto barato que ele é bobão. De jeito não. Nenhum. Às vezes ele está se fazendo de bobo para você. Sim. Então, cara,
trata o cliente com o respeito que ele merece. Ele tem inteligência, ele sabe pesquisar, ele, ainda mais hoje, que a gente tem acesso à informação muito rápido, né, muito fácil. Então respeite o seu cliente. E principalmente se for alto padrão. Sim. Porque, de novo, no mercado popular ainda é possível você desrespeitar o cliente e conseguir ter um certo resultado? Você vai ter perenidade? Não. Você vai cair em um dado momento. E o mercado a sua reputação vai ficar ali no mercado. Você vai ficar com uma má reputação. Mas você consegue segurar um tempinho. No mercado de alto padrão, esquece. Você vai fazer zero resultado. Se você não respeitar o cliente com o nível que ele merece, é zero resultado, né, Brunão? E um detalhe que eu acho interessante a gente frisar aqui é que muitas pessoas têm medo do alto padrão, eles têm medo desse cliente que geralmente é um cara que é um empresário, é um médico, é uma pessoa que tem um nível cultural mais alto e tal. Mas a gente não pode esquecer que o cliente de alto padrão, ele é um ser humano como todo mundo. Exato. Então, uma dica até para quem está assistindo, se você trabalha com high ticket, humaniza seu atendimento. O cliente rico, milionário, seja lá o que ele for, ele gosta de rir, ele gosta de contar caso, ele gosta de coisas do dia a dia. Muitas vezes ele tem uma rotina mais simples do que você pensa quando ele não está no trabalho. Então assim, eu gosto muito do bom humor. O bom humor conecta as pessoas. Você já percebeu isso? Todo lugar que eu vou, eu me conecto pela questão do bom humor, da simpatia. Meus clientes, eles gostam de tomar um café comigo, por exemplo, mesmo depois que eles já compraram, porque eles se sentem à vontade naquilo. Eles podem contar caso da vida deles. Às vezes o cara foi fazer uma pescaria lá, ele quer contar. Os filhos estão crescendo e eles perguntam às vezes pelo corretor. Tem um casal de cliente meu lá da quadra 500 que toda vez que eles passam lá na frente a filhinha deles fala meu nome e eles acabam parando lá só pra gente se ver. Que legal. Então assim, a gente cria um pouco disso. Por quê? Pela simplicidade. Eu vejo corretores de alto padrão e às vezes uns vendedores de carro de luxo, os caras robotizam demais o atendimento deles. E isso acaba, na verdade, distanciando o cliente de você. Não gera conexão. Não, pô, aquele cara lá, ele gosta de conversar e gosta de simplicidade, às vezes do mesmo jeito que você. Você não precisa, porque daí você acaba distanciando o cara, porque ele vai falar, esse cara tá achando que eu sou, sei lá, um ator da Globo, de Hollywood. E na verdade ele nem se sente isso. E ele quer ser tratado com simpatia, normal. Muito bom, Bruno. E é legal você trazer esse ponto, porque dentro das minhas mentorias tem um momento que eu trabalho com o cliente o desenvolvimento e construção de produtos de ticket alto. Sim. Então a gente trabalha essa questão de gerar percepção de valor, de realmente entregar um valor condizente. Na verdade, eu gosto de trabalhar um valor superior ao que vai ser cobrado. Correto. Então, a gente trabalha esse desenvolvimento e essa construção de produtos de ticket alto. E às vezes a pessoa acha que tem que mudar todo o posicionamento e se transformar num personagem para vender ticket alto. E não é, cara. É igual o Bruno trouxe, é humanizar o atendimento. Quem compra ticket alto, ele quer realmente um ser humano do outro lado. Isso. Alguém que gera essa conexão. É o que eu acredito. E aí quando você se conecta, aí o negócio acontece. É o que eu acredito. Por isso mesmo que as minhas redes sociais não são separadas. Eu não sou a favor de você ter uma rede social do seu trabalho e uma rede social do seu dia a dia, não. Eu gosto de ter a mesma rede social, porque daí as pessoas podem estar acompanhando o meu dia a dia, elas podem estar vendo que eu estou aqui gravando um podcast, que eu estou trabalhando, que eu estou com a minha noiva, que eu estou com o meu cachorro. Não tenho cachorro, mas é só para vocês entenderem. É para eles verem que o Bruno que eles estão ali, que eles estão vendo ali dentro do stand, é de verdade, pô. Excelente. É um cara de verdade que realmente... Não tem como dissociar, né? Eu acho muito estranho isso. Eu acho muito estranho você dissociar. Eu não gosto de perfil 100% profissional. A não ser que você realmente só venda produto, e eu acho que isso está para cair por terra. As pessoas querem cada vez mais conexão. Isso. As marcas institucionais, né, que tem um perfil ali corporativo, cada vez mais elas têm trazido os seres humanos para botar a cara, né? O dono tem aparecido mais, justamente para gerar essa conexão. Não, eu acho fantástico. Tem um cara na internet, eu esqueci o nome dele agora, uma pena, que eu queria muito citar ele aqui. Ele faz bolo, ele trabalha numa padaria, numa confeitaria. Um cara super simples. E ele começou a trazer para dentro do trabalho dele o dia a dia. Então, por exemplo, ele chega segunda-feira de manhã e ele mostra de uma forma rápida, porque os vídeos dele demoram 20 minutos às vezes, mostrando toda a confecção que ele faz de doce para fazer a vitrine.
Pô, eu nem como tanto doce assim. Eu não entendo nada de doce e padaria. E eu fico lá 20 minutos acompanhando o dia a dia do cara. Eu fazendo a vitrine. E acho o máximo. Conecta, né? Pô, você quer um negócio mais humanizado que esse? Quem quer ficar acompanhando, por exemplo, alguém simples, não é um chefe de cozinha, fazendo bolo de padaria? E o cara traz um negócio de uma forma tão leve, tão engraçada, que eu fico lá. Eu mesmo sou um dos que fica lá vendo ele. Muito bom, muito bom. Cara, conversa boa passa rápido, né? Sim. E a gente eu sempre falo isso pra galera. E a gente teria muito aqui pra poder conversar ainda, pra trazer de direção aí pra galera, muitas histórias, muito conhecimento. Mas a gente precisa encaminhar pro final. Sim. E quero te agradecer mais uma vez pela presença, Bruno. Eu que agradeço. Já deixo aqui o convite pra gente depois gravar mais, de repente aprofundando em um tema específico aí da venda. Legal. Porque vai ser muito gratificante aí pra galera, vai ter um conteúdo de muito valor para o pessoal poder aproveitar realmente. E pra gente encaminhar pra esse final, Bruno, tem uma pergunta que eu sempre faço pra galera. E já é pegando o gancho, inclusive, disso que a gente falou, de pessoal e profissional. E eu não acredito nessa dissociação. Nem eu. Principalmente a nossa marca pessoal, ela vai carregar a nossa reputação da nossa vida pessoal. Concordo. Então é importante a gente ter essa conexão. E eu percebo que tudo que a gente traz profissionalmente tá cheio daquilo que a gente traz na nossa vida pessoal. Das nossas histórias, das nossas experiências e dos nossos hábitos. E eu queria entender de você qual comportamento ou qual hábito você tem na vida pessoal e que você enxerga que isso te ajuda a ter uma boa performance profissional. Gui, tem duas coisas que eu trago da minha vida pessoal pro meu profissional, que é a verdade. Eu costumo ser um cara verdadeiro nas coisas que eu falo, na forma que eu faço as coisas. E essa verdade ajuda a me conectar com meus clientes. Show. Eles realmente entendem que eu tô ali para ajudar eles. E quando o negócio não é bom para eles, eu sou o primeiro a falar. Falo, ó, acho que o caminho não é por aqui, isso não é o que você está precisando, ou talvez esse não seja o melhor caminho. E bom humor, a simpatia. Legal. Eu sou um cara que eu sempre tive essa questão de ser bem-humorado e de deixar as coisas mais leves para as pessoas que estão comigo. E quando eu trago isso para os meus atendimentos, realmente funciona bem. Então, Legal. verdade e bom humor eu trago para minha vida e para o meu trabalho. Muito bom. São questões realmente humanas. É isso. Em um mundo que está cada vez mais artificial, inteligência artificial, atendimentos robotizados, quando você precisa gerar uma conexão com o cliente, como é que você se conecta? Isso. É sendo um ser humano. Que é o que a gente é todo dia, independente se está no trabalho, se está em casa, está com a família, com os amigos. É o que a gente Coerência, né? Coerência. Sim, é o que eu pratico. Muito bom, Bruno. Cara, obrigado mais uma vez. Que honra ter você aqui conosco. Bom demais, tá doido? E pra gente fechar, deixa uma frase de impacto aí pra galera. Uma frase de impacto, você pode ser qualquer coisa que você quiser, contanto que você realmente queira aquilo. Então não existe nada que nós não possamos ser. Existe aquilo que a gente não tem vontade o suficiente para ser. Sensacional. O que você tiver vontade, meu amigo, se você quiser ser aquilo, você vai ser. Excelente. Acredito muito nisso. Aqui na descrição do vídeo tem o perfil do Bruno, vai lá acompanhar, já começa a seguir ele, porque tem muita dica bacana para você que atua no mercado de alto padrão, no mercado imobiliário, e para você que atua com vendas como um todo, empreende. A gente consegue sempre conectar as lições ali com a nossa atuação. Sim. E já deixa aqui o seu like, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever. Toda segunda-feira, às 20 horas, um episódio novo aqui do Café com Nascentes. Espero no nosso próximo bate-papo. Valeu e até a próxima.